As secretarias da Fazenda e do Consumidor realizam operação na Reduc, no Rio de Janeiro, para conferir a redução do ICMS dos combustíveis. Rodrigo Viga está ao vivo com a gente. Qual foi o resultado dessa operação, Viga? Boa noite. Boa noite, Brown. Boa noite, amigos ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. É mais uma etapa, mais um passo dado pelo governo do Rio de Janeiro nessa cruzada para ver se os combustíveis ficam mais baratos para os consumidores. A gente está até num posto de combustível aqui, tem percebido um movimento maior, até porque o preço realmente caiu. Ainda não chegou dentro daquelas projeções feitas pelo governo do estado do Rio de Janeiro de 1,19 de queda no litro da gasolina e de 79 centavos para o litro do álcool, do etanol. Mas isso está acontecendo paulatinamente, porque alguns postos argumentam, inclusive, que os estoques ainda são com ICMS antigo. Agora, a Secretaria de Defesa do Consumidor e o PROCON foram na origem, na refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, para fazer uma fiscalização, para analisar a vazão, ou seja, quanto está saindo da refinaria em etanol e também, principalmente, em gasolina, e aproveitou que ali perto, como tem um polo de distribuidoras, para dar uma checada nas notas fiscais para saber como elas estão sendo emitidas e como esse combustível vai chegar na ponta para os consumidores. Rapidinho, viu, Brau? Porque me explicaram alguns especialistas aí em direito tributário, que no passado recente, essa cobrança de ICMS acontecia de uma forma diferente. Era na ponta do processo, especialmente para combustíveis, cigarros e também bebidas. No entanto, como houve lá no passado, não tão remoto assim, muitos casos de sonegação fiscal, decidiram concentrar na base, na origem do processo, esse recolhimento do ICMS. Isso se chama substituição tributária. Então, o governo do Rio de Janeiro, através das suas ferramentas, da Secretaria e também do PROCON, quer saber se essa substituição tributária já está sendo bem feita, já está sendo bem calculada, para que na ponta, se não já, pelo menos nos próximos dias, o combustível vai chegar mais barato, mais em conta para os consumidores. O que a gente percebe é que realmente os preços estão caindo aqui no Rio de Janeiro, mas ainda não naquela proporção estimada e projetada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, viu, Brau? Pois é, e falando ainda sobre combustível, Viga, nem bem o novo presidente assumiu e a Petrobras já anunciou mais um aumento de combustível, Qual foi? Querosene de aviação. Talvez muita gente não conheça, mas esse é o combustível utilizado pelas aeronaves. A ABA, que é a Associação Brasileira que reúne as companhias aéreas, disse à Jovem Pan nesta terça-feira que o aumento médio nesses polos de distribuição e unidades de distribuição da Petrobras foi de 3,9%. Vale para Betim, em Minas Gerais, ali para Paulínia, em São Paulo, aqui para a própria Reduc, em Duque de Caxias, e outros polos espalhados da Petrobras por todo o país. Essa questão envolvendo o QAV também leva em consideração a política de paridade de preço. Aquela política muito criticada por muitos, que leva em consideração duas variáveis: o dólar frente ao real aqui no mercado interno e a cotação do barril do petróleo, do Brent, no mercado internacional. Então, esse é mais um aumento, viu, Brown, ouvintes espectadores da Jovem Pan. Nesse ano de 2022, de janeiro a julho, a alta já supera 70%. E pelo andar da carruagem, segundo me disse o Eduardo Sanovitz, presidente da ABA, se continuar nessa batida, nessa toada, vamos ter um aumento no QAV superior àquele que já foi gigantesco no ano passado, de mais de 90%. Ele, nessa entrevista à Jovem Pan, chegou a dizer, inclusive, viu, Brown, que hoje a Petrobras é uma espécie, entre aspas, de sócia das companhias aéreas, porque de cada bilhete aéreo, de cada tarifa aérea, mais de 40% são referentes aos custos com querosene de aviação. O Sanovitz, como eu disse, ferrenhamente, duramente crítico a essa política de paridade de preços internacionais, porque para ele não há cabimento, uma vez que a Petrobras produz mais de 90% do querosene de aviação aqui no Brasil, mas cobra custos como se o produto estivesse sendo importado de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo. Vamos ouvir o que disse Eduardo Sanovitz. Apenas este ano, o querosene de aviação já subiu 70,9%, depois de subir 92% no ano passado, chegando a 45% quase do preço de um bilhete aéreo, uma distorção absurda em relação ao que se pratica no mercado internacional. Aí o Eduardo Sanovitz, lembrando que o QAV também foi beneficiado por essa redução de ICMS em vários estados, cerca de 20 abaixaram o ICMS, mas se você pega por um lado
uma redução de ICMS, varia aí de 7, 8 pontos percentuais, e compara com uma alta do combustível de mais de 70%, nitidamente há um desequilíbrio, né, Brown? Sem dúvidas. Obrigado, Viga, pelas informações. Boa noite para você. Miguel Daúde, e é um movimento que já vinha acontecendo nos últimos anos, né? Essa migração de passageiros de aviões para ônibus, nos casos em que dá para fazer essa troca, né? Em que dá para fazer a viagem de ônibus, justamente por causa dessa disparada nos preços das passagens aéreas e agora, diante dessa redução, desse aumento, mais um aumento no querosene de aviação, enquanto, por outro lado, o diesel deve sofreu uma queda por causa desse teto do ICMS que vai sendo aplicado aos poucos em todo o país, é possível que essa balança fique ainda mais desequilibrada, né? Que esse movimento em direção às viagens de ônibus se acentue, né, Daúde? Exatamente. Acho que fica mais barato você hoje, dependendo do percurso, você utilizar o sistema rodoviário, né? Outro dia, Brau, eu fui convidado para fazer um evento em Minas Gerais, aí você vem com uma passagem até Brasília, e de Brasília um carro te pega lá. Sabe quanto que estava a passagem para Brasília, ida e volta? R$5.000. Eu falei, não vou. R$5.000. Então, você, dependendo do horário que você vai, que você viaja, você acaba... É um absurdo, né? Agora, se fosse mais perto, eu até iria de ônibus, mas não dava para ir de ônibus para Brasília. Então, realmente, eu, presidente da associação, tem razão. Quer dizer, a Petrobras produz o querosene e o custo ele é bem mais barato. Então, você tem que praticar o preço internacional que está sendo motivado e está sendo pressionado por uma demanda que não existe, então, realmente, é uma coisa muito complicada. Eu sempre disse isso, o problema não está no imposto, está exatamente na política de preço da Petrobras. Enquanto nós não mudarmos essa política de preço da Petrobras, nós vamos ter dificuldades em ter um equilíbrio decente do preço dos combustíveis. Agora, Constantino, você que também tem conhecimento nessas questões tributárias, queria abordar com você o primeiro assunto que o Viga trouxe, que é essa fiscalização que o governo do Rio está fazendo, não só nos postos de combustíveis, mas também em refinarias, para garantir que o teto que foi estabelecido de 32% no estado para 18% do ICMS sobre combustíveis seja realmente aplicado já nas refinarias. E o Viga começou a explicar para a gente uma questão complexa de que antes essa questão do tributo, do ICMS, incidia no final da cadeia e agora na base. De que forma que a reforma tributária, ou pelo menos a principal reforma tributária, pode ajudar a equilibrar essa conta, a equilibrar essa questão? Esse é um bom ponto, Lívia, justamente pela complexidade dos nossos tributos, além da carga elevada, né? Então, isso adiciona problemas, inclusive, de fiscalização. É um problema grave isso, né? Há pouca transparência, muitas vezes, e depende de onde você está cobrando na cadeia produtiva. O ideal, na minha opinião, é cobrar sempre na ponta do consumo, né? E isso ficar bastante claro, transparente ali, quanto que o consumidor está pagando de tributos e quanto que é o preço, né? Verdadeiro. Agora, é curioso isso, porque eu gosto sempre de um ditado que eu trago aqui com frequência, que é importante olhar onde escorregou e não só onde você caiu, né? Nós estamos vendo essa ação do governo do Rio de Janeiro, legítima, porque a União Federal fez um esforço para reduzir esses ICMS e mitigar o fardo para o consumidor brasileiro nesse cenário hostil externo, mas por que tem que fiscalizar? Se na prática houvesse uma livre concorrência e muitos disputando o consumidor, isso não seria sequer necessário. É preciso fazer a fiscalização porque são pouquíssimas refinarias e até mesmo em relação aos distribuidores, aos postos, muitas vezes há denúncias recorrentes de cartelização. Então, aí que está o problema, né? Se houvesse, de fato, um livre mercado, aquele que está segurando a redução para o consumidor, para se apropriar da queda do imposto, ele estaria fora do mercado, porque todos os outros estariam baixando e ele não teria nenhum consumidor.